Irmãos, a paz do Senhor esteja em cada vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração São Unidade no Sonho de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir o Evangelho de Lucas 24, de 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos que iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou o que eles conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu muitos dias, nesses últimos dias. Ele respondeu: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Jerusalém, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas acontecem. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto os anjos, que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo, encontraram coisas como as mulheres tinham dito, e a ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: Fica conosco, pois é tarde e a noite já está chegando. Jesus entrou e ficou com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é forte, eficaz e é penetrante. Veja só que os discípulos aqui de Emaús, Jesus se dirigindo àquela cidade de Emaús, e encontrou aqueles discípulos, estavam ali cabisbaixos, tristonhos, sem entender nada. Mas que eles vissem Jesus, tinham contato com Jesus frequentemente, naquele período que Jesus ficou no meio deles ali, e eles não vê Jesus e não reconhecer, porque até então eles não tinham compreendido a palavra, não tinham compreendido a missão de Jesus naquele contexto ali. Jesus, quando contou tudo para eles, depois de ter contado aquela trajetória toda das Escrituras que ele mesmo fala, e quando Jesus partiu o pão, aí o coração deles, os olhos se abriram, o coração dele se alegraram. Jesus não estava mais no meio deles. E eles voltaram lá para contar, mas os discípulos não acreditaram, assim como não acreditaram em Maria Madalena, como não acreditaram em outros que foram contar, que a palavra fala que Jesus apareceu para muitos. Só acreditaram quando Jesus chegou no meio, que o pobre Tomé não acreditou também. Quando Jesus se colocou no meio e disse: Aqui estão minhas mãos, aqui estão meus pés, aqui estão meus lados. Vocês acreditam verdadeiramente que eu ressuscitei?
Temos que, irmão, que nós possamos acreditar verdadeiramente nesse Deus Todo-Poderoso, que até hoje muitos ainda não acreditam nos seus milagres, na sua graça. Às vezes eu busco apenas para obter favores e valores, mas que Deus possa estar cada dia conosco, tocando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.